Oi, gente. Desculpa o sumiço. Já faz acho que uma semana que eu postei o meu último vídeo no canal e aconteceram várias coisas, né? E aí eu acabei não postando mais vídeo. Mas hoje eu voltei, eu pretendo editar esse vídeo e ele ir amanhã. Tem até uma pessoa no canal que perguntou se eu não ia postar mais vídeo, porque a pessoa já até foi no meu canal para ver se eu tinha postado. Eu achei interessante, né? Para mim que não tinha nenhum inscrito, eu já tenho agora 7 inscritos. que não tinha, que não tinha visualização, praticamente não tinha, já estou tendo visualização, algumas visualizações. E aí eu não postei mais porque minhas filhas estavam doentes, quer dizer, a de 5 anos não está mais doente, está indo para a escola já. Agora a de 8 meses, minha bebezinha, ela tá. E aí hoje foi aquele dia, assim, para mim não conseguir gravar, assim, foi o dia que eu determinei que eu ia gravar esse vídeo para postar, porque ainda vou editar, né, e amanhã já é quarta. E aí hoje é terça, eu tô gravando terça, né? Eu pretendo editar amanhã e amanhã colocar. Porque senão eu disse que ia ser 2 vídeos na semana, mas pelo bicho já não tô conseguindo. Como a minha mente procrastinadora e sabotadora, né, quer vencer, já vem logo, tipo assim, não vai dar hoje. Hoje foi um caos aqui, foi um caos mesmo. Minha bebê não fez a soneca de manhã, e aí eu tinha que arrumar outra para ir pra escola e tinha que fazer almoço. Eu esqueci o feijão cozinhando na panela de pressão, o bicho virou um mingau. Aí, agora que a minha bebê tá na soneca, eu tô gravando aqui correndo, porque a casa tá revirada. Esse tempo agora que ela tá dormindo, eu ia usar pra arrumar a casa, né? Porque ela, quando acorda, ela é um bebê, aí apesar que ela é um bebezinho que brinca muito, assim, no chão, sentada, mas ela tá dodói, então ela vai querer colo. E aqui tá tudo revirado. Mas eu fiquei pensando, mas eu coloquei como meta isso aqui ser um trabalho, isso aqui eu não me sabotar, como as outras coisas na minha vida que eu me saboto. Então vai aparecer N umas coisas, eu acho até que tô gripando também, que peguei a gripe delas, mas, mas eu vou fazer. O tempo que eu tenho é agora, e depois com ela acordada, com ela no colo, eu vou fazendo o que eu vou conseguindo fazer, né? Eu vou deixar na casa para amanhã e vou. Mas isso que eu me coloquei para me fazer como meta, eu vou dar meu gás. Porque se eu falhar aqui, aí pronto, eu vou repetir tudo, vou fazer tudo igual eu já faço, e o resultado vai ser sempre o mesmo que eu já estou tendo na minha vida toda. Então, como eu quero mudar, então eu tenho que mudar aqui, tenho que me fortalecer aqui na minha mente, que eu domino, que eu vou conseguir, vou gravar esse vídeo, né, que essa casa tem aqui revirada, eu não tenho nem coragem de mostrar para vocês. Mas vou arrumar a casa, nem que seja meia-noite. E sim, voltando o vídeo, esse vídeo aqui que eu vou fazer hoje, talvez, tem muita gente que vai achar papo de maluco, papo de gente doido. E para o meu eu novo agora, né, eu não ligo, tá? Eu não tô nem aí. Porque eu me preocupo demais com o julgamento dos outros, só que para o que eu pretendo usar agora, o papo que eu tô falando, papo de maluco, é a lei da atração, meu povo. Eu consumo muito sobre a lei da atração e tô aprendendo algumas coisas agora, né? Na verdade, já faz, acho que, não sei se faz 2 anos, que eu comecei a estudar, né, sobre a lei da atração. Então, quanto mais eu ia estudando, mais tinha coisa que eu não ia entendendo, não ia. É porque tem uns que falam uma coisa, outros falam outra. Tem uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito dos ensinamentos dela. E tudo que eu consumo aqui, que eu vou falar aqui, e que eu consumo sobre a lei da atração, é de vídeos gratuitos no YouTube. Não é nada de curso comprado, eu não gastar meu dinheiro, que eu nem tenho dinheiro para gastar com curso, não, porque eu já gastei com curso de afiliado digital, que eu já fui afiliada digital, afiliada, né? E eu gastei muito dinheiro com o curso e eu aprendi, eu apliquei e não tive sucesso nenhum. Mas acho que é por causa das minhas crenças de tudo aí que eu venho aprendendo. Foi a partir do marketing digital que eu encontrei a lei da atração. Que eu não sei linkar, não lembro bem quem falou. Comprei um curso de uma pessoa do marketing digital e em seguida eu conheci a lei da atração. Que eu ficava procurando o que fazer na internet, o que fazer para ganhar dinheiro na internet, o que fazer para ganhar dinheiro na internet, porque quando a gente vira mãe, né, a gente quer trabalhar perto dos filhos.
E eu ficava procurando dia e noite. E aí foi aí que eu encontrei a lei da atração. E voltando ao assunto, já me perdi até no... Eu, eu vou aplicar em mim a lei da atração, o que eu sei, né? Então, por isso que eu tô falando que se falam tanto que o universo responde à sua mente, responde às suas vibrações, então eu vou aplicar o que eu estou aprendendo aqui na internet para mudar a minha situação, para mudar a minha realidade, para construir uma nova realidade para mim. E a pessoa que, acho que eu não falei quando eu disse que ia falar o nome da pessoa que eu sigo, que me ensina muito, assim, que eu aprendo muito, que ela tem... Eu me conecto com o jeito que ela ensina, né? A Eduarda Escobar, eu assisto muitos vídeos dela e foi a partir desses vídeos dela que surgiu a vontade de fazer o canal no YouTube. Que ela fala que quando você tá na pindaíba, é muito mais fácil você usar a lei da atração. Muito mais fácil você procriar uma realidade diferente quando você tá na pindaíba. Então, eu tô na pindaíba. Então, eu acho que eu já tô um passo à frente, porque se eu tô na pindaíba, então vai ser mais fácil para mim, né? Criar uma realidade diferente. Mas ela fala também que você tem que abandonar o seu eu antigo, tem que criar uma nova identidade, né? E eu já venho criando essa nova identidade dentro de mim já faz alguns tempos. Eu acho que é por isso que surgiu o desejo de criar o canal no YouTube, porque ela fala que quando você vai se alinhando ao universo, ele vai mandando ideias para você de acordo com o que você está alinhado, com o que você... Tipo assim, ele não ia mandar a ideia de eu criar um canal no YouTube há 2 anos atrás, talvez, eu até mandasse, eu até tivesse essa ideia, mas não que não fosse alinhada, porque aquela ideia não ia fazer parte daquele meu eu do passado. Eu acho que por isso que eu me conectei com essa ideia de fazer um canal no YouTube, porque nos primeiros vídeos dela, há um tempo, que ela fala que você vai pedir uma ideia a Deus, o universo, eu chamo de Deus porque eu acredito em Deus, e ele vai mandar e você, pode ser que aquela ideia seja a ideia de você se tornar milionária. E aí na época me veio a ideia de fazer din-din. E aí eu pensei, mas será que eu vou ficar milionária fazendo din-din? Aí também ela fala, essa ideia, que quando você tiver essa ideia, descobrir, você vê que está alinhada com o universo quando você sentir um desejo ardente no seu coração. Porque aí você vai saber que foi Deus que mandou, porque você, em algum momento, na sua vida, você já foi aquilo, você é uma versão sua que já vive aquela vida que você quer e já é aquela pessoa que você quer ser. Aí na época eu fiquei pensando, e aí só me veio a ideia do din-din. E aí eu fico pensando, será que eu vou ficar rica no din-din? Mudar de vida? Só que eu ficava pensando, mas não é um desejo ardente fazer din-din, porque eu faço esse din-din, eu gosto, mas não é, tipo assim, porque eu vejo as pessoas falando que assim, é tão bom fazer o que você ama, que você faz e que você faria até de graça, né? E aí eu fico pensando, o pessoal vai comprar o din-din e eu acho esse din-din muito trabalhoso para fazer, eu não faria de graça e dá muito trabalho fazer o din-din. E eu ficava pensando, não, então eu acho que não é o din-din, então eu nunca vou me conectar essa minha missão, porque eu não ficava pensando o que eu posso fazer, porque a minha vida toda eu fui CLT, eu trabalhei desde 19 anos até 32 anos de carteira assinada. Eu era CLT em casa de família, meu primeiro emprego foi com 19 anos até, eu acho que eu saí, eu tinha 20, eu acho que eu passei 10 anos, acho que tinha 29, 10 anos na casa de uma pessoa que eu era babá dos filhos dela, uma pessoa maravilhosa, que já me ajudou muito. E nesse tempo, desses 10 anos que eu fiquei na casa dela, eu ainda saí de lá, acho que quando eu tava com 6, 7 anos, eu saí de lá para ser telemarketing na Oi. Mas eu fiquei 1 ano na Oi, mas eu ia, na minha folga, eu ia para lá para ajudar ela com as crianças, e aí eu acabei voltando, porque eu não me identifiquei com o telemarketing e voltei para ser babá mesmo. E depois de lá, quando eu saí de lá, acho que já tinha 10 anos, eu acho que eu já fui CLT 13 anos. Tinha 10 anos já de carteira assinada, eu fui para outro, onde fui cuidar da casa, né, e ajudar uma pessoa que é cadeirante.
E aí eu fiquei 3 anos nesse outro. Nesse outro, quando eu saí, foi para ter minha filha. Eu trabalhei lá. Não, eu saí, eu engravidei lá nesse trabalho. Eu voltei na minha licença, eu passei 6 meses. Aí eu voltei porque a pessoa, ela me convenceu a voltar com a minha primeira filha, porque ela disse que dá certo, mas não deu. Eu fiquei só 4 meses, porque eu trabalhava muito e com um bebê aqui eu não tô dando conta da minha casa, né? Imagina na casa dos outros. E aí, mas a pessoa era muito, muito boa, a minha irmã que trabalha lá hoje. É uma pessoa muito legal, mas não deu para me ficar lá com a minha primeira filha. Eu voltei de novo para ser folguista, porque lá eles tinham folguista, porque, né, ela é cadeirante. E aí eu voltei a ser folguista com a minha filha, quando a minha filha tinha 2 anos. Ainda fiquei até ela fazer perto de 4 anos, aí foi que eu saí de lá. Aí foi que eu fui fazer os din-din. E voltando por din-din. Esse din-din não é o desejo ardente do meu coração, então não é aqui que eu vou ficar rica. Mas eu continuei fazendo. Eu percebi que eu fiquei com muito medo quando me veio a ideia do din-din. Ai, ninguém vai comprar esse din-din, ninguém vai querer esse din-din. Se não for uma ideia que veio, vou fazer din-din. Não, tranquilo, eu fiquei. E aí eu fiz que no canal, não contei pra ninguém. Comprei as coisas na Shopee e fui fazer o din-din, né? Eu contei pro meu marido quando ia fazer. Porque eu fiz o din-din, né? E eu morria de medo de alguém, dos pessoal não gostar do din-din, das pessoas não comprar o din-din. Igual aqui no canal, que eu fiquei morrendo de medo de postar o primeiro vídeo. Então, eu acho que ali foi um teste pra mim, se eu dava conta, porque pode ser besteira, vender din-din é só botar o din-din e sair, mas pra mim foi muito trabalhoso, assim, uma dificuldade grande de falar com a vizinha, olha, eu tô vendendo din-din, parecia que não ia sair da minha boca. Não é por vergonha de vender o din-din, é porque na minha cabeça o din-din não ia ficar bom, as pessoas não iam gostar e eu não ia vender o din-din. E aí eu fiquei me maltratando, assim. E o din-din foram um sucesso, eu vendia bastante. Só que não dá pra ficar rico vendendo din-din, não. No meu caso, não dá, não. Eu acho que ali foi um teste pra saber se do universo comigo, pra saber se realmente eu daria conta. Ele me deu aquela ideia e eu fui vender o din-din. E por 1 ano e meio eu vendi o din-din. Só não consegui aparecer em rede social, né, pra falar sobre o produto. Mas eu... E aí eu fiquei pensando, não é o din-din. Aí fiquei pedindo a Deus de novo qual é a ideia que eu possa sair da onde eu tô, porque na pindaíba eu tô endividada, cartão de crédito, empréstimos, e só meu marido trabalha e dá um caos, um caos, um caos, um caos. E aí eu vi lá ela falando que quando surgir a ideia ardente do coração, você colocar em prática. E ela deu até um exemplo. Pode ser que venha uma ideia, criar um canal no YouTube, e aí você fala, não, eu não posso criar um canal no YouTube, eu não falo. E aí foi realmente o que eu pensei, pra mim não é essa a ideia, porque eu nem sei falar, eu não vou falar, essa ideia já não é pra mim. E ela fala, e aí você fica deixando a ideia vaga ali, e aí fica a ideia vai pra outra pessoa, que também tá que nem você esperando a ideia, só que aquela pessoa abraça a ideia. Se você não pega aquela ideia, vem outra pessoa no mundo das oportunidades e vai querer a ideia. Mas de início era para você. Talvez uma pessoa que pegar a ideia nem tenha tanta habilidade, nem fique tão boa quanto você. Mas você se nega, porque você reluta, porque você não quer sair dali, né? E aí eu fiquei pensando, pensando. Aí quando eu decidi que eu ia gravar os vídeos, que eu ia fazer o canal no YouTube, lá ela fala, né, também. Depois que você abraça a ideia, você tem que, em algum dos vídeos, assim, eu vou assistir vários, você tem que focar. A ação, tem que colocar em prática, é a ação. O universo vai ver que você tá agindo com o desejo ardente do seu coração e que ali é como se fosse a sua missão. E aí, quando eu postei, quando eu decidi gravar os vídeos e quando eu postei, é um desejo muito grande do meu coração. Não é que nem o din-din, que ai meu Deus, tenho que fazer o din-din. Não é, né? Como todos os outros trabalhos que eu já tive, nunca o meu coração teve uma vontade. E aqui eu tô fazendo de graça, que eu não tenho inscrito, que a minha casa tá bagunçada, que assim, eu tenho 7 inscritos, graças a Deus, e sou grata pelos meus 7 inscritos. Teve uma menina que colocou lá, sou sua primeira inscrita, para lhe incentivar. Eu acho que eu nunca vou esquecer, né, esse dia. Porque eu até coloquei lá para ela.
porque uma pessoa que não me conhece foi lá e colocou você, a sua primeira inscrita, para lhe incentivar. Então, assim, e isso é um desejo ardente do meu coração. E voltando de novo para a lei da atração, então eu vou aplicar em mim o que eu aprendi lá com ela, né? Eu não tenho autoridade sobre isso e nem sei muito, pode ser até que eu esteja falando loucura. Tem gente que vai achar que é. Só que, como eu disse, eu já não ligo muito assim para quem. Eu acho que o público que ficar aqui comigo vai ser as pessoas que me entendem, as pessoas que pensam parecido comigo, que seja assim mais da minha comunidade, né? Assim, do meu pensamento de ser, não que eu vou aplicar em mim eu já, assim, eu já achei o meu desejo ardente e agora eu preciso agir, preciso não me sabotar e não procrastinar. Porque hoje eu já tá com uma semana e eu já tô caindo já tô caindo de volta nisso, porque ela fala para você também, você criar uma nova identidade. Porque se você continua fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. A nova identidade, a minha identidade antiga quase vence, quase não deixa eu gravar esse vídeo, me mostrando quanto eu tenho para fazer, quanto eu tenho preciso fazer, isso aqui não vale a pena, né? Isso aqui não é importante para minha mente. Só que eu procrastino muito. Então, de muitos anos eu já sou uma pessoa muito procrastinadora. Não é que eu fique deitada, sem fazer nada, assistindo série, porque eu nem posso. Eu sou mãe, tenho 2 crianças, não posso. Mas eu procrastino colocando as coisas que eu gosto de aprender, que eu, assim, um livro que eu quero ler, uma coisa, eu procrastino porque eu prefiro fazer coisa de casa. Eu tenho que lavar louça, e eu vou lavar, eu sei que eu tenho que lavar, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que cuidar das minhas filhas, sou eu. Só que eu me vejo muito colocando a maternidade, assim, em cima de tudo. Eu uso como justificativa para tudo. Justificativa para... Não posso. Eu não tô indo pra academia, já faz 9 meses desde que a minha filha nasceu. Porque eu tenho uma menina, um bebê de 9 meses, não tem como eu ir pra academia, não tem como eu ir. Sendo que quando você quer, você consegue. Só que né, eu prefiro me sabotar, procrastinar e dizer, não tem como ir pra academia. Quando eu tava grávida, eu treinei até os 9 meses. Eu treinei grávida até 9 meses, porque eu já tava criando uma identidade em mim diferente. Só que aí vem, quando você pensa que tá resolvido, porque pra você cair de volta lá é bem facilzinho. Mas eu planejo vencer isso em mim. Nem que seja comprando uns equipamentos assim, né, uns pesos para me malhar em casa. Eu tô treinando em casa, eu treino em casa desde que ela nasceu, só que é só uns 15 minutos, né? Só para poder a minha mente entender que eu treino, mas é uns 15 minutos. E voltando para a lei da atração, e ela fala, né, do desejo ardente que eu já achei, e para você matar a identidade antiga e ter uma identidade nova, que a identidade nova goste do que está fazendo, que a identidade nova, quando a identidade nova começar a colher benefício, frutos, ela vai ter provas para se convencer que é ali, é diferente. Então eu estou aplicando, eu estou, se falam que a gente que cria a nossa realidade, e eu acredito, tá? Eu acredito que é a gente que cria, que todas essas dívidas, todas essas dívidas no cartão de crédito, todas essas dívidas, situação financeira ruim que agora eu estou passando, foi eu que criei, não foi, é autorresponsabilidade, eu que tenho que me responsabilizar, porque não foi ninguém que usou meus cartões, foi eu que usei os cartões. Se eu posso criar uma realidade diferente, eu vou criar uma realidade diferente. E aí eu fiz o vídeo mais para mostrar, só um minutinho que eu vou pegar minha bebê, ela acordou. Aí ela acordou e eu não fiz nada, nem gravei o vídeo. Era ela, tá? Ela acordou. Eu não arrumei a casa, não fiz nada. Ela tá dodói, então ela vai querer ficar mais no colo. E o vídeo era mais pra isso. Só era pra dizer que eu vou usar a lei da atração em mim, né? E eu vou, porque eu acredito. Então, como eu acredito, eu sei que eu vou conseguir resultados. E tudo que eu venho cuidando agora ela fala sobre a lei da gestação. Calma, mulher. Foi
o tempo foi eu que gestei toda essa situação e agora estou colhendo. E aí ela fala também pra gente não observar. Pra gente não observar a situação que tá vivendo. Não ficar falando só de dívida, não ficar falando quanto deve no cartão de crédito, ficar falando a minha situação, dizendo, comentando. Esqueça isso aí. Não é esquecer de pagar, tá? Porque tudo que eu devo é a cartão de crédito e todo mês é uma luta e a gente tá conseguindo pagar. Eu e meu marido, né? Mas não ficar se lamentando, ficar ali. Você já achou o desejo ardente do coração? Então você já sabe que tem que sair dali, então use como aprendizado. Eu estou usando como aprendizado e eu vou sair, sim. Gente, desculpa, tá? Eu trouxe trazer a Sarinha pro vídeo, mas obrigado. Um beijo e até o próximo vídeo.